Hoje, um programa especial onde nós temos a honra de receber em nossos estúdios Arnelo Nedel. Ele é sócio proprietário da Balagro, ele também é presidente da ABC Bio. E nós vamos tratar desses dois assuntos. Vamos falar de biológicos, desse tratamento, nós vamos falar do crescimento do manejo biológico e um pouco de direção, aquele direcionado para quais são as vantagens. Enfim, nesse primeiro bloco nós vamos falar da Balagro. Arnelo, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Prazer imenso tê-lo aqui. Para nós é motivo de honra recebê-lo. A honra é toda nossa, poder conversar com vocês aqui, com o teu público aí, que são esse povo maravilhoso aí, os gaúchos do Goiás, o povo, os paulistas daqui, os goianos, todo o pessoal aí ligado ao agronegócio. O produtor rural. O produtor rural de uma forma geral, pecuarista, enfim. Pois é, e quando a gente fala da Balagro, nós já trouxemos aqui algumas informações, algumas notícias, visitamos a planta, a fábrica ali, toda aquela estrutura bonita, até histórica, né, da Balagro que ela tem ali. E a gente falar de biológicos. Nós vemos na imprensa, de um modo geral, falando do crescimento. E nós podemos dizer que ainda vai crescer mais? Com certeza. Particularmente eu vivo do biológico há 20 anos. E como é que era anos. falar de biológico há 20 anos atrás? Então, há 20 anos atrás, a gente nem era Balagro, nós éramos Beltrame Agrícola, nós éramos uma rede de distribuição de insumos para o mercado de hortifruticultura. E naquela época, quando a gente se apaixonou pelo tema e começou, o principal fator era a oscilação, porque a gente tinha resultados excelentes, resultados ruins, então naquela época as estruturas de produção eram mais precárias, era o início, né? De produção da cultura ou do próprio biológico? Dos produtos biológicos, né? Certo. A tecnologia que existia de produção e tal era bastante precária. E foi por isso que a Balagro nasceu, na verdade, né? Porque nós, na verdade, éramos uma empresa, uma revenda de insumos que estava tentando comprar biológico. E como a gente percebeu que não existia, assim, produtos biológicos com padrão de qualidade... Aquele equilibrado. Porque não existiam empresas, na época, assim, com uma estrutura de produção profissional, né? Uhum. E a gente percebia que o grande desafio para o biológico era conseguir ter padrão de produção, né? Ter um produto que fosse sempre no mesmo padrão para a gente poder entender melhor como usar e tal. Enfim, a gente vive disso desde antes da Balagro existir, né? Uhum. E depois, quando foi migrando, que criou a Balagro, que a gente tem essa agricultura tão moderna, e não é só para a agricultura, porque lá na pastagem também, né? Então é a agropecuária fazendo uso do biológico. Na realidade, o biológico é uma repovoação no solo daquilo que já estava ali. Lógico, dentro desse processo todo, desde quando a gente começou, houve uma evolução muito grande em diversas áreas, eu diria assim. Não só a Balagro, como as outras empresas do segmento, que a gente sempre fala que nós não enxergamos os outros como concorrentes e sim como aliados, porque o controle biológico tem tanto para explorar e tanto para evoluir, que com certeza todas as empresas que atuam no segmento contribuíram muito para a evolução, para chegar onde a gente está hoje. E essa evolução, eu digo que foi assim, a indústria evoluiu muito, né, em formulações, em produtos com maior prazo de validade. E o agricultor também evoluiu muito o seu conhecimento, sabe? Quando a gente começou antigamente, a gente não tinha produtos como a gente tem hoje, a gente não tinha os produtores preparados para usar produtos biológicos como estão se preparando. Então a gente percebe que ao longo desse período, o que fez o segmento crescer, as empresas crescerem, foi que as empresas evoluíram, o agricultor evoluiu, a agricultura evoluiu, e um outro fator também, o consumidor está mais exigente. O consumidor hoje quer produtos mais equilibrados. E para concluir esse raciocínio, outro fator que eu considero assim, talvez a chave do negócio, é que passou a se entender que o biológico ele faz parte de um processo de manejo, que para você ser biológico você não precisa ser contra o químico,
Perfeito. Entendeu? Então, passou a se entender que para você ter sucesso com biológico, você não precisa deixar de usar produto químico. Então, que quando você integra as soluções, você consegue o mais importante, que é o resultado, que permite alimentar a população. Olha, eu não estou puxando o saco não, mas qualquer um que faz uma análise sensata, sabe que quando alguém chega falando muito do produto do outro, é porque o dele não está se garantindo. Agora a gente tem aqui, e é esse o equilíbrio que é necessário ter. Não é exterminar, qualquer extremo é ruim. Então não é eliminar o químico ou acabar com a indústria química, mas é fazer o conjunto de manejo, são as ferramentas disponíveis, né, Arnelo? Então é preciso inserir um e não necessariamente que você está condenando o outro. Quando a gente fala da Balagro, falando de Balagro, por exemplo, eu percebo assim que esse entendimento, quando a gente começou lá no começo, existia muito aquela ideia assim, não, agora é nós dos orgânicos contra o uso de químico, o pessoal das indústrias químicas falava assim, esse povo do biológico, isso aí não tem sentido e tal. E hoje a gente vê o seguinte... Até as indústrias químicas estão lançando seus produtos biológicos. Lógico, estão contribuindo com tecnologia. Então, assim, eu acho que ninguém vive sozinho, né? A indústria, a agricultura, ela é feita de agricultores, de indústrias, de revendas, de técnicos que atuam no campo, enfim, todos fazendo a sua parte, a gente evolui. E é dessa forma que nós evoluímos, nós como empresa. A gente entende assim, imagine, por exemplo, que dentro dessa linha do tempo, não tivesse tantas outras empresas no mercado propagando a ideia e a tecnologia, né? E tem muitas tecnologias que tipo, a Balagro não tem, mas outras empresas têm. Tem muito cliente que ele usa uma tecnologia de uma empresa, outra de outra, e com isso ele consegue atingir o seu objetivo, que é a produção. E nós como empresa, nós buscamos sempre nos diferenciar pela inovação. A gente trabalha muito para que a gente seja visto como uma empresa inovadora. Então isso é um propósito nosso, é um propósito para a gente contribuir, porque a gente entende que o que nós atingimos até o momento ainda é muito pouco perto do que pode ser alcançado em termos de conhecimento, em termos de uso de ferramentas na área de biológico. E o biológico, a agricultura, e com o biológico ainda mais, certamente é estudo permanente, considerando que você lida com seres vivos o tempo todo. Sem dúvida, assim, precisa de muito conhecimento, muito estudo, e a gente tem muita coisa assim hoje interna em termos de pesquisa. Nós investimos hoje um percentual acima da média das empresas de uma forma geral em pesquisa, e muita coisa a gente faz vinculada a universidades também, que tem um peso fundamental. Se você for ver no mercado brasileiro hoje, as indústrias que atuam no setor de biológicos, as que não vieram de alguma universidade estão vinculadas a alguma, têm contratos de parceria com a Embrapa, com fundações, então esse entendimento de que sozinho se não vai a lugar nenhum, né? Então a gente trabalhando em busca de desenvolver tecnologias e desenvolver maneiras de utilizar e formulações é o que tem nos ajudado aí a manter um crescimento constante e chegar onde a gente está buscando. Você falou da evolução do produtor rural no uso do biológico. Eu acho que isso aí também é extremamente relevante, né? Ele conhecer o momento adequado de fazer a aplicação de um produto, porque assim como quando ele vai fazer uma dessecação, ele tem que saber se o clima, ele vai fazer uma aplicação de um defensivo, ele tem que ver a velocidade do vento, umidade do ar, se vai ter chuva daqui a pouco, ele tem que ter essa noção. O pulverizador, como é que está, gota, tamanho de gota, enfim. O uso do biológico exige também, não é algo que eu vou chegar e jogar no solo e pronto, está resolvida a minha vida. Provavelmente um dos maiores desafios que a gente enxerga para que o produtor tenha mais resultados, para que ele consiga usar mais, é o próprio agricultor evoluir em conhecimento técnico, buscar estudar, ter informações, e a gente tem o entendimento que biológico é uma tecnologia sofisticada,
que demanda muito conhecimento, porque a gente já tem um entendimento, por exemplo, quando a gente trabalha com produto químico, que determinada molécula tem todo um estudo de curva de resultado, que eu posso usar até tanto, acima disso eu tenho uma fitotoxicidade, eu tenho um problema. Biológico não é diferente. E o que a gente vê, o desafio agora é que existe um entendimento assim, biológico, eu pego um monte de coisa, misturo tudo e faço e jogo lá e vai funcionar. E a gente já está levantando alguns dados, por exemplo, a gente sabe que existem situações onde o mau uso do biológico tem causado perda de produtividade. Então, esse é o desafio, é saber exatamente o que você está fazendo. Por que você está aplicando determinado micro-organismo, qual é o momento correto de aplicação, porque às vezes você tem um excelente produto e não sabe como usar ele, né? Então, não está direcionando para o lugar certo. É o conjunto de fatores. Nós, como indústria, por exemplo, a gente sempre fala o seguinte, dentro da indústria nós temos que ter muito rigor no controle de qualidade. Nós temos que ter 100% de certeza que o produto vai chegar na fazenda com perfeita condição de uso. Por outro lado, nós também temos que ter uma preocupação muito grande com quem leva essa tecnologia ao produtor. Que se eu tiver todo esse cuidado dentro da indústria e a pessoa que está lá representando nossa empresa, seja um funcionário nosso, seja o agrônomo da empresa que revende o nosso produto, ele tem que estar capacitado. Porque se ele chegar lá e ele não souber posicionar a dose adequada, o momento de aplicação, nós não vamos ter o resultado que o agricultor espera. Da mesma forma, o agricultor tem que ter a preocupação de seguir essa orientação, que no biológico ela é ainda mais importante do que quando a gente trabalha com químico, porque a gente está mexendo com o ser vivo, né? E esse momento de aplicação envolve um conhecimento ali de umidade do solo, saber condições de temperatura? Com certeza, envolve todos os fatores ligados ao solo, ao ambiente, vento, umidade relativa do ar. Por exemplo, quando a gente trabalha com um inseticida microbiológico, né? A gente tem diversos, vamos falar de um inseticida em específico, vamos falar de Bovéria baciana, pensando em mosca branca. Certo. Você vai aplicar com umidade relativa do ar acima de 65%, você vai aplicar num final de tarde, se você aplicar de manhã cedo e pegar um dia inteiro com sol escaldante, você tem uma perda muito significativa. Quer dizer, eu vou matar o micro-organismo que eu coloquei. Então, cada produto tem suas especificidades. Por isso a gente sempre fala que para nós, o colaborador da Balagro que trabalha lá na ponta, ele tem que ser muito mais engenheiro agrônomo e técnico do que vendedor. Ele tem que ter conhecimento técnico e tem que respeitar os limites, a melhor forma de uso. Mas a gente percebe que nos últimos anos esse conhecimento técnico ele tem evoluído muito, inclusive no produtor. O próprio produtor já está aprendendo mais a lidar com isso. E isso é um dos fatores que tem promovido o crescimento de uso, né? O índice de adoção, né? A gente, para nós encerrarmos essa parte aqui, a gente fala às vezes ali que o produtor tem nematóide. Nematóide não é tudo igual. Então ele vai ter que saber que tipo de nematóide, raça, entrar em detalhes. Biológico também não é tudo igual, não é porque eu uso um biológico que eu posso usar. Eu tenho que saber o que ele está usando, fungo, bactéria, e qual que é, para que é. Sobre esse assunto a gente poderia passar um dia ou dois aqui conversando, mas a grosso modo, a gente sempre fala assim, não existem dois produtos biológicos iguais. Por exemplo, quando você pega um glifosato, você tem glifosato de 10, 15 empresas que tem lá concentração X gramas de ativo, de tal ativo. Talvez não seja igual, mas muito parecido. Quando você pega, por exemplo, um tricoderma, pega um tricoderma da empresa A, B ou C, todos eles são o mesmo tricoderma raisiano, raça tal. Mas a diferença no processo de formulação
normalmente significa uma diferença bastante grande no momento que esse produto vai se ambientar no ambiente, em termos de vida de prateleira, enfim, existem muitas diferenças. Então, é importante que o produtor procure saber exatamente, entender mais isso, porque a gente realmente vê isso hoje, até quando o pessoal vai comprar, mas o cara tem 1 quilo de produto e existem diferenças discrepantes, às vezes, de preço, mas isso é porque, às vezes, mesmo você tendo uma formulação muito parecida, o micro-organismo sendo o mesmo, mas você tem diferença em concentração, então é diferente de uma molécula, é muito diferente de uma formulação da outra. Então, agora, se a gente falar a diferença entre fungo, entre bactéria, entre vírus, por exemplo, são coisas muito diferentes, mas todos são importantes, entendeu? Temos excelentes produtos à base de bactéria, temos excelentes produtos à base de fungo. Não quer dizer assim, fungo é melhor, bactéria é melhor, não. O melhor é você usar o micro-organismo correto na situação correta e numa formulação adequada.